Olá, bom dia! Um bom dia todo especial para você nesta quinta-feira, dia 4 de junho. Nós estamos mais uma vez aqui felizes da vida porque nós estamos nos encontrando. Mas antes de nós começarmos a conversar, eu quero pedir licença a você que está nos dando o privilégio já da sua audiência, de pedir licença para nós tirarmos as máscaras, uma vez que todos os cuidados foram tomados com os nossos convidados, com os nossos cinegrafistas. Nós estamos mantendo o distanciamento, estamos orientados também pela equipe médica de mantermos o álcool gel. Então, para podermos conversar, eu quero pedir licença a você, que com todo cuidado nós vamos tirar a máscara e vamos autorizar também a nossa convidada, se caso ela se sentir à vontade, também retirar a máscara, ok? Bom, retornando, nós estamos mais uma vez aqui comigo, Fernando Damasio, no programa Frente a Frente, na Premier TV, canal 523 da NET e também transmitido pela Olé TV, canal 15. Mais uma vez eu quero mandar um abraço para você e esperando que você tenha tido da quinta-feira para cá uma semana maravilhosa, momentos agradáveis junto com as suas famílias, com os seus amigos, mas ao mesmo tempo eu quero pedir mais uma vez a sua colaboração. Nós não conseguimos fazer um programa sozinho. Nós conseguimos um número bem maior de pessoas assistindo o programa, desde que você colabore com a gente, compartilhando o nosso programa nas suas redes sociais, ligando para os seus amigos, porque hoje o assunto aqui é um assunto super interessante. Nós queremos que você preste atenção, que você nos acompanhe, nos dando a preferência da sua audiência, porque o nosso assunto hoje envolve adoção. E isto é um assunto muito sério que tem que ser debatido. Por isso, todas as quintas-feiras nós recebemos e convidamos aqui pessoas que se destacam e que fazem alguma coisa preocupada com o bem-estar e a qualidade de vida das pessoas. Hoje eu estou recebendo aqui com uma maior satisfação Sheila Cristina Yoshimura. Difícil, né? E é difícil, é jornalista, radialista, profissional há 20 anos já, tendo passado por vários veículos de comunicação como rádio, TV e jornais, ganhadora de prêmios nacionais, olha só, como Grand Prix de jornalismo. Desde 2011 dedica-se à causa da criança, infância e adolescência, sendo coordenadora voluntária da Casa do Acolhimento Semente Viva, que abriga as crianças em situação de risco encaminhada pela Justiça. Ela já tem vários prêmios como medalhas Antonieta de Barros, Herbert de Souza. Ela tem um grupo que depois nós vamos falar, um grupo de mulheres só para elas, interessantíssimo isso. E eu quero dizer para você que eu estou tendo uma alegria muito grande porque conheço a Sheila e vou pedir licença para ela para lhe tratar assim, porque a liberdade durante todos esses anos que nós nos conhecemos, dado por ela e também por mim, nos faz amigos muito fortes e muito grandes. Sheila, eu quero te agradecer a tua gentileza, o teu carinho de aceitar vir aqui debater esse assunto de adoção e ficar frente a frente com o Fernando Damasio. Muito obrigado. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos que estão nos assistindo. É um prazer muito grande. Nós temos uma amizade que vai mais de 20 anos, né, Fernando? Perfeito. Já atuamos juntos na área da comunicação e eu agradeço a oportunidade de estar aqui falando de um tema muito importante, muito pertinente, que chama a atenção de todos, que é a adoção, que é a defesa dos direitos da criança e do adolescente, uma causa da qual me dedico, como você falou, há 9 anos, né, mais de 9 anos, de forma voluntária, mas que me traz um retorno muito grande em nível pessoal e pensando aí o que a gente pode fazer para transformar essa sociedade, né? Sheila, eu até coloquei aqui a senhora, mas eu não sei se eu vou lhe chamar ruim, de né? senhora. Não, você, né? Vou chamar de você. Você tem se destacado muito como uma pessoa que praticamente usa quase todo o seu tempo dedicado a essa parte de adoção. Onde que despertou isso em você? Então, em 2011, um grupo de mulheres da Igreja Palavra Viva, né, com sede em Florianópolis, resolveu abrir essa casa de acolhimento porque dentre essas mulheres tinha uma conselheira tutelar e a demanda era muito grande. Então, na cara e a coragem, esse grupo de mulheres abriu a casa de acolhimento Semente Viva, que fica lá no bairro Ingleses, para acolher crianças em situação de risco encaminhadas pela Justiça. Ali eu entrei também neste grupo e fomos traçando, né, uma história. Não conhecíamos nada, sempre digo que Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. E fomos aí desbravando este mundo que até então era desconhecido e começamos a desempenhar um papel muito importante.
Por quê? Porque essas crianças que chegam até nós, eu sempre faço uma analogia, né? Elas chegaram na UTI, ou seja, elas passaram pela enfermaria, elas passaram pela internação, não deram conta. E aí chegaram para o acolhimento. E o acolhimento é a UTI, é o último estágio dela. Ali nós vamos decidir o futuro dela. Então, assim começou a minha história. Eu sempre fui ligada muito a essa questão da criança e adolescência, até quando eu tinha o programa de Educação e Cidadania na Band, né? Perfeito. Eu sempre fui muito ligada a esses temas sociais. E isso sempre me despertou desde criança. Sempre fui, gostava muito de estudar essa área, né? Na adolescência, na juventude. Então, ali eu me identifiquei e comecei esse trabalho de forma voluntária e te digo, eu não consigo parar, porque como você falou, são 24 horas por dia ligados, porque a nossa casa funciona 24 horas por dia, as crianças moram no local até que a justiça decida o futuro delas junto com a gente, né? E quando ela entra na casa, ali também começa um processo. Nós vamos ser os ouvidos delas, os olhos delas, os advogados delas, e vamos tentar juntos, né, toda uma equipe, traçar o melhor caminho para essa criança, né? Porque a criança, ela deveria sim viver em família, e quando isso não acontece, a família que deveria proteger, ela não protegeu, nós temos que lutar por elas. E eu digo que eu sempre viro uma leoa. Eu viro uma leoa mesmo, e se precisar, brigo e vou lutar por elas, porque eu sei que a partir do momento que elas entraram ali, nós somos a esperança delas. Perfeito. Né? Então, é um trabalho muito sério, é tipificado como alta complexidade, né? Pela tipificação mesmo, mas é um trabalho que a gente vê frutos. E quando a gente vê frutos, isso nos traz força para continuar todos os dias acordando e dizendo, hoje é mais um dia. Ô Sheila, a maioria dos casais hoje que não podem ter os seus filhos biológicos, elas partem para a adoção. Adotar hoje é fácil? Existe muita dúvida a respeito, né? O pessoal fala que o processo é moroso. É moroso o processo porque há uma vida de uma criança que está em jogo, né? Mas não, é um processo que você, se está na sua cidade, você deve procurar a comarca da sua cidade, não tem custo nenhum para entrar com o processo, eles vão exigir aí uma série de documentações, você vai entrar e vai passar por um processo, né? Vai ter ali o cadastro, né, com todos os seus dados, depois passa por uma habilitação e vai entrar no CUIDA, que é o Cadastro Único de Adoção. Existe todo um processo. Para quem está nos assistindo, no nosso site, casalarsementeviva.com.br, tem lá uma parte adoção. Lá tem passo a passo de tudo que você tem que fazer. Aí falam, mas por que demora tantas crianças em abrigo? Essa é uma pergunta que todo mundo faz. Por que essa conta não fecha? Né? Hoje no Brasil existem aproximadamente 40 mil famílias cadastradas no CUIDA, aptas para adoção, para 5 mil crianças. Mas por que essa conta não fecha? Porque a maioria quer bebê, branco, sem doença. E a maioria que está nos abrigos de crianças são crianças maiores, né? 6, 7, 8, 14, até 18 anos. Mas essas crianças que chegam a atingir essas idades aí de 7, 8, 10, 14 anos, que ainda não entraram, não foram escolhidas, é porque não existe, como a senhora já falou, já existe assim, eu quero um bebê bonito. Não, quando você vai fazer existe a escolha da criança, até os olhos do pai que vai adotar. Eles põem lá no cadastro, eles vão identificar o perfil. O que você quer? Eu quero criança de até 3 anos, branca. Eles até tem casais que se sentem desconfortáveis em fazer isso. Mas é para poder filtrar o cadastro, né? Filtrar o perfil da criança. Mas a maioria que entra hoje no cadastro quer beber, né? Quer beber. E o bebê, realmente, a fila de espera, segundo o juiz corregedor, está de 5 anos para cima, né? 5 anos. Mas eu creio que tem pessoas aí que já estão 7 anos na fila e que não conseguiram adotar um bebê. Agora, eu vou dizer, se você quer pôr no perfil crianças de 8 anos, o processo é rápido. Agora, quando um casal adota uma criança e que ele, ao desenvolver a convivência e chegando por volta de 5, 6 anos depois, ele perceber que não era aquilo que ele queria, ele pode devolver? Então, existe devolução, infelizmente. Existe? Existe devolução. Não sei se nesse tempo todo de 5, 6 anos, mas nós já acompanhamos casos de criança que estava 3 anos em família adotiva que foi devolvida. Nós estamos com uma criança que foi devolvida depois de 1 ano e pouco, não era abrigada por nós antes, né, de ser adotada. Ela veio depois da devolução e, infelizmente, existe. Eu sempre digo, se for um filho biológico, se seu filho biológico deu problema, Fernando, você vai devolver para quem? Perfeito.
Então, infelizmente, existe. Mas será que uma pessoa pegando uma criança bebê, vive convivências de 3, 4 anos, não... Porque o amor de pai para filho é o amor entre um homem e uma mulher que gerou uma criança. O amor não Como tem diz cor, o né? ditado, o pai tem não é idade. aquele que faz, é aquele que cria. E quando ele cria essa criança, não cria nessas pessoas um sentimento de esse é meu? Mas geralmente as devoluções são de crianças maiores, né? Porque daí começam a apresentar demandas. O bebê, você vai criando o bebê com a tua estrutura familiar, com todo o teu perfil. As crianças maiores já vêm com perfil, já vêm com demandas, né? Então, a devolução geralmente é de crianças maiores. Mas esse surgimento da vontade de devolver, criado por alguma situação da convivência, isso porque a criança traz alguma coisa da família anterior? Na verdade, assim, quando uma pessoa vai adotar uma criança, por exemplo, o Fernando identificou o perfil da criança de 7 anos, toda a história dela é aberta para a família, não se esconde nada. Então, a família está ciente de todo o processo dela. Se ela foi abusada, se ela sofreu violência, se ela sofreu negligência, se ela morou na rua. Então, tudo é aberto. Por isso que, quando alguém pensar em adotar, essa escolha, essa adoção, ela tem que ser consciente, que é para a vida toda. Que foi aquele vídeo que eu gravei que você assistiu, que deu uma repercussão muito boa, que criança não é um produto para ser devolvida. Né? Mas nós temos aí vários casos também de adoção de sucesso. Nós mesmo presenciamos, tem a história do Nicolas, que eu até postei no último final de semana nas nossas redes sociais, um menino de 12 anos, que foi adotado com 12 anos por um casal, hoje ele tem 14 anos, foi uma adoção assim desafiante, porque era um menino que tinha uma demanda de rua, e hoje ele está em família e a mãe diz assim, se eu precisar da vida por ele, eu dou. Perfeito. Essa é a adoção que a gente quer contar a história, Agora, né? quando chega nessa situação de devolução, de não identificação para continuidade, não houve falha no processo lá atrás, na avaliação da família que vai adotar? Na verdade, é uma discussão que nós estamos tendo, né? Onde houve a falha? Será que não foi na habilitação? Né? Será que essa família não teve a sua avaliação de perfil realmente mais detalhado? Infelizmente, assim, há muitas coisas que fogem do controle, né? Tem devolução, comparado com os casos de sucesso, claro, não é um número né, comparável, não é um número tão grande, mas há devolução. Inclusive, agora teve uma blogueira dos Estados Unidos que saiu semana passada em todos os jornais. Ela tinha rede social que ela dizia do filho 3 anos depois, porque o filho autista ela devolveu. Olha É um só. caso que ganhou repercussão mundial. Então, assim, nós temos que identificar e temos que estudar isso. Onde que ocorreu a falha? Né? Porque é um trabalho em conjunto. Nós, por exemplo, quando acompanhamos um processo de adoção na casa de acolhimento, nós somos muito criteriosos. E tem vezes que a gente diz, não vai dar certo. E a gente faz o relatório para a juíza e diz, não, esse perfil dessa família não é condizente com essa criança. Quando um casal hoje, nessa modernidade, que as pessoas provam uma convivência de amor e namoro e já dá aquele vínculo de casamento, depois de 2 anos, um tem direito sobre o outro, quando uma pessoa fica com uma criança, não poderia ser incluído nas normas ou numa lei dizendo, olha, depois de 2 anos, caso de devolução, tem que ter um pagamento para um filho. Hoje já tem algumas jurisprudências que eles estipulam pagamento de pensão, pagamento de cesta básica, mas não é algo definido ainda, não existe nada concreto em lei. Né? Mas é algo que está sendo discutido. Assim, existe uma preocupação das autoridades, existe uma preocupação dos agentes de defesa dos direitos da criança e do adolescente quanto a essa questão. Né? Então, não é um caso que está sendo abafado. Não, é um caso que está em discussão. Né? A senhora você falava chamar ela de senhora, é porque eu estou acostumado a tratar os meus entrevistados aqui, né? E a Sheila como minha amiga, mas eu vou tentar, mas eu vou conseguir. Eu procurei me informar e me falaram, eu não fui a fundo, que em Santa Catarina nós temos 1000 casais querendo adotar para 250 crianças em Santa Catarina. Eu acho, os dados que eu tenho aqui, até vou abrir aqui e vou falar mais concreto sobre perfeito. os dados, tá? Hoje em Santa Catarina nós temos 2.928 pretendentes habilitados para adoção. Nós temos 1.363 jovens acolhidos, sendo 720 do sexo feminino e 643 do masculino. Dos acolhidos, 768 são crianças de 0 a 12 anos e 549 são adolescentes de 12 a 18 anos. 246 jovens
estão aptos à adoção, eu não uso jovens, né, que são adolescentes, 81 são crianças e 155 são adolescentes. A gente não fala jovens, fala adolescentes, aqui é um dado do SEJA. Então, assim, por que a conta não fecha? Porque as crianças são maiores que estão nos abrigos. Agora, também tem um episódio que eu conversando com algumas pessoas, até porque houve uma procura muito grande, pessoas opinando, sabendo que estarias aqui comigo. Quando uma criança está lá para ser adotada, existe todo um trâmite jurídico. Sim. Porém, uma criança ficando lá 6 meses ou 1 ano, está quase pronto para ser adotado. Se aparecer um tio fazendo uma visita, a justiça recua com possibilidade desse tio vir adotar, a levar a criança? Não, o que acontece? Quando uma criança é acolhida, o que a ECA preconiza? Que a prioridade da criança é ficar na família biológica. Então, por que o processo demora? Porque o João entrou na Casa Lar, por exemplo, e vão se tentar todas as possibilidades para que ele fique na família biológica. Certo. Vão tentar a mãe, o pai, o tio, a tia, a prima, vão ver se alguém quer a guarda dele. Então, esse processo demora. Aí sim, quando isso se esgotar, ele vai ser destituído e vai para adoção. Quando ele foi destituído e vai para adoção, não tem mais condições da família recorrer. A não ser que tenha o trânsito em julgado, né? Mas geralmente, mesmo em trânsito julgado, é muito difícil a família ganhar. Mas o que acontece? Por isso que esse processo demora, porque existe um processo. A criança, quando é acolhida, ela não vai no dia seguinte para adoção. A gente vai tentar a família, porque muitas vezes a gente trabalha, a maioria das vezes a gente trabalha para a volta dessa criança para a família. Teve uma mãe de um menino acolhido, era filho único, que ele foi acolhido conosco por causa de negligência, e a gente fez um trabalho com essa família, um trabalho com essa mãe para ele voltar. E ela disse, muito obrigada porque vocês me ensinaram a ser mãe. Porque o que acontece? Os vínculos familiares estão muito fragilizados hoje, né? Então, quando eles entram para a casa de acolhimento, nós temos que tentar fortalecer esses vínculos. Não sendo possível, né, ou casos mais pesados, né, ou casos mais difíceis, aí sim vai para adoção. Ô Sheila, quando a justiça recolhe uma criança ou a criança é abandonada e indo para a casa de apoio, né? Casa de acolhimento. Não se fala mais agora orfanato, né? A gente falou aqui era nos tudo orfanato, bastidores. era chamado os depósitos de criança. Hoje é casa de acolhimento, casa lar, abrigo, né? Essa nomenclatura orfanato, ela foi realmente abolida. Então, quando uma criança dessa é levada para uma instituição dessa, e lá na origem ela tinha problema com bebida em casa, droga, violência sexual, andava suja, não tomava banho, mal alimentada. Indo para essas instituições, eu sei que funciona assim, tenho certeza que lá na sua também é assim, banhozinho de manhã, colégio, rotina, almoço, cheirosinho, limpinho. E aí o pai, sabendo que vai lá, visita uma vez por semana, de 15 em 15 dias, e pensa assim, meu filho está bem alimentado, bem cuidado, com o médico, dorme em colchão bom, cheirosinho, eu não vou levar para casa, vem fazer uma visita o tempo todo aqui, e o juiz não vai se demorando no processo baseado na possibilidade de um dia ele querer levar de volta? Não. Quando há liberação de visita é porque está sendo construída a volta dessa criança para casa. Não é assim, vou deixar lá porque ele está bem cuidado, é uma creche. Não, é todo feito um trabalho, e aí tem as audiências, é todo um processo judicial. Então, essa família vai visitar a criança, é trabalhado com a família, e a criança volta para casa, e aí ela volta para casa. Porque se não tem possibilidade de volta, as visitas não são liberadas. Certo. Agora, mas a senhora não considera a justiça um pouco também demorada no caso da adoção? Então, é porque o processo realmente é lento. E hoje, o que nós poderíamos melhorar? É aumentar a equipe técnica do judiciário, né? E hoje a equipe técnica é reduzida, né? Mas assim, eles fazem todos os esforços para otimizar o tempo, para abreviar o tempo na instituição. Até porque o Estatuto da Criança e do Adolescente preconiza que a criança não pode ficar acolhida mais de 2 anos. Então, em 2 anos, ela tem que ter o processo dela fechado. Claro que existem crianças que ficam mais, né? Então, porque, por exemplo, nós tivemos o caso de 4 irmãos que eles ficaram 4 anos, porque eram 4 irmãos, era um caso mais delicado, mas a gente trabalhando nesse período todo. E depois eles foram adotados, né? Mas o que precisaria hoje realmente é aumentar a equipe técnica do judiciário. Eu acho que isso melhoraria bastante o fluxo, né, dos processos. Mas você fala que ele fica um período que não é um período comprido, que é 2 anos, 3 anos no máximo. E a partir da hora que uma criança de 2 anos ou de 6 meses, 1 ano, entrar ali, quando chegar em 4 anos, que passaram os 3 anos, que não adotou, essa criança vai para onde? Não, sempre vai se tentando, sempre vai se tentando. Na nossa casa, por exemplo, nós temos o apadrinhamento afetivo, né? Implantamos o ano
passado, em novembro do ano passado. O que é o apadrinhamento afetivo? Você pode apadrinhar uma criança que não tem perfil de pretendentes no Cuida. Ou seja, essa criança ela não tem perfil de família que possam adotá-la. Então tem o apadrinhamento afetivo. O que é? Passa na casa dos padrinhos no final de semana, o padrinho acompanha na escola, para poder criar vínculo também no dia que ela sair da instituição, porque com 18 anos ela precisa sair. Nós temos um adolescente de 16 anos que está acolhido conosco, então o que a gente está trabalhando? Hoje ele é jovem aprendiz, ele tem o dinheiro dele, ele tem a poupança, a gente trabalha a autonomia, ó, com 18 anos você tem pelo menos que ter uma reserva para pagar o aluguel durante um ano, então a gente trabalha a autonomia como trabalha com os nossos filhos. Perfeito. Né? Então, mas o que o Estatuto preconiza é que a criança não pode ficar institucionalizada, né, acolhida por mais de 2 anos. Perfeito. Nós estamos recebendo aqui com muita alegria, muita satisfação, a Sheila Yoshimura, isso? Yoshimura. E está nos dando uma verdadeira aula, nos orientando, nos alertando, nos ensinando como é a adoção e os seus trâmites e as suas vantagens e as suas desvantagens, como ela falou no começo, tem o ônus e o bônus. Nós vamos fazer um intervalo comercial e vamos deixar uma pergunta no ar para comentário da Sheila no bloco que vem em seguida. No Brasil existem algumas pessoas que fazem grandes adoções de número grande de pessoas, 30, 40 pessoas, como foi o caso daquela deputada federal do Rio de Janeiro, que adotou mais de 35 pessoas e teve, inclusive, problemas seríssimos. E eu vou perguntar para ela se 35 pessoas adotadas, existe a possibilidade de sucesso para isso. Ela nos responde logo no bloco em seguida e nós voltamos em seguida. Até já! Se você está precisando fazer o emplacamento do seu veículo 0 km, a transferência ou o seu licenciamento anual, procure o despachante da sua cidade para realizar no seu próprio escritório a emissão e a atualização desses documentos. E uma novidade, você ainda pode parcelar seus débitos em até 12 vezes no seu cartão de crédito. Evite filas e ganhe tempo. Procure um despachante mais próximo de você. Que representam tudo na vida, flores é o melhor presente. Ziflores. Olá, estamos de volta para mais um bloco do programa Frente a Frente com Fernando Damasio nesta quinta-feira, dia 4 de junho. Olha, eu quero agradecer às pessoas que se manifestaram durante toda a semana, elogiando a nossa atitude, trazendo assuntos de interesse da comunidade, fugindo um pouco do coronavírus, porque infelizmente as grandes empresas de comunicação estão mostrando só o lado da desgraça, só o lado da dor e não estão sendo respeitados. Mas nós não vamos fugir da responsabilidade de alertar a você que, pela orientação das autoridades da saúde, o uso da máscara é o fator mais importante de você se proteger. Então você tem que usar máscara, você tem que usar o álcool gel, você tem que usar o seu direito de exigir das pessoas um distanciamento social e se você chegar em alguma instituição como supermercado, farmácia, você exija que as pessoas lhe atendam com máscara, o fornecimento do álcool gel, distanciamento social, exerça o seu direito e exija isso, porque só assim nós vamos conseguir frear um pouco esse vírus que nós não conhecemos. E eu rogo a Deus que nada aconteça com o nosso povo, com a nossa gente e que você tenha muita proteção, mas você tem que fazer a sua parte porque você faz parte do jogo de xadrez, ok? No Sheila, nós conversávamos no bloco anterior que o número excessivo de adoção, como foi o caso da nossa atual deputada federal do Rio de Janeiro, que adotou em torno de 30, 40 pessoas, teve inclusive problemas de convivência. Esse número excessivo não prejudica a convivência num todo das pessoas adotadas? É um desafio, né? Hoje, ao meu ver, ela fez um trabalho bem importante no início, ela recolheu as crianças da rua, né? E acolheu essas crianças.
Mas você imagina 35 pessoas dentro de uma casa sem uma estrutura. Nós hoje temos uma organização que cuida desse perfil de crianças. E nós temos toda uma equipe multidisciplinar. Tem pedagoga, tem psicóloga, tem assistente social, tem as cuidadoras que a capacitação é contínua, porque a criança ela apresenta demandas diferentes. Então, é um desafio. Ao meu ver, o que ela deveria ter feito, sim, aberto uma instituição para acolher essas crianças e, claro, liderar essa instituição. Agora, ter o vínculo de mãe com 40 crianças, eu acho que até mais, né? Acho que é mais de 50, se eu não me engano. Acho que é um desafio muito grande e, com certeza, não vai conseguir atender as demandas realmente como mãe, né? De um filho, sozinha. A não ser que realmente ela tenha uma estrutura muito grande, que não sei se é o caso dela. Perfeito. Mas é um desafio. Agora, qual seria o número ideal para um casal, por exemplo, adotar e dizer assim, não, eu quero me dedicar a essas pessoas ou a essa pessoa? Existe um número depende muito orientação do perfil da exata? família, né? Nós temos casos não da nossa instituição, mas de pessoas que adotaram 5 filhos e hoje têm uma adoção de sucesso. Isso depende muito do perfil, é o que eu falo, né? O amor não tem cor, o amor não tem idade, o amor não tem número. Então, dependendo da família, pode ser que ela adote 5 e tenha estrutura emocional, tenha estrutura até financeira, né? Vamos dizer assim, não que isso conte, porque as pessoas perguntam, o meu nome está no Serasa, eu posso adotar? Sim, pode adotar, porque a condição financeira, ela não vai te prejudicar na hora da habilitação. No mínimo que você dê o essencial para a criança, claro, né? Tem uma estrutura para essa criança. Mas se você não tem uma classe social alta, isso não quer dizer que você vai ser prejudicado na hora da adoção, não. Nós temos pessoas muito humildes que adotaram e tiveram uma adoção de sucesso. A senhora fala sempre, e a senhora já destacou algumas vezes, sobre essa instituição que a senhora tem, que é a chamada Semente Viva. Eu não gosto muito que falo que a senhora tem. Não, eu coordeno voluntariamente. Essa instituição faz parte da... Mas como é que funciona lá? A pessoa, por exemplo, eu preciso entrar em contato com alguém que trabalhe nesse ramo para me orientar. Como é que funciona essa... Então, a Casa de Acolhimento Semente Viva é uma organização da sociedade civil, é uma ONG, né? Não tem fins lucrativos. Ela é ligada à CAGE, Associação Comunitária Amigos de Jesus, é um braço social da Igreja Palavra Viva, nascida aqui em Florianópolis, a nossa igreja. Então, o que acontece? É uma ONG que depende de doações 24 horas por dia para se manter aberta. Né? Aliás, eu quero fazer um registro, pedir licença, Sheila. A Igreja Palavra Viva do nosso amigo Bispo Flori, eu acompanhei praticamente o surgimento da igreja ali no Estreito. Exatamente. Em cima onde era o Sesc, né? Isso, hoje é o Sesc. E ali tinha 20, 30 cadeiras, mas a liderança do nosso amigo Bispo Flori, já naquele momento já se destacava como ser um grande líder religioso, e eu faço questão de registrar e mandar um abraço para ele. Flori, eu preciso que tu venhas aqui para nós falar sobre religiosidade, ok? Um abraço forte. Bom, e aí uma pessoa que queira entrar em contato, como é que faz? Então, nós temos as nossas redes sociais para quem quiser acompanhar todo o nosso trabalho. Casa de Acolhimento Semente Viva é o Facebook, Instagram é Casa Semente Viva e tem o nosso site, casalarsementeviva.com.br. Você pode ser voluntário, você pode participar do programa Padrinhamento Afetivo, embora foi surpreendente a adesão ano passado. Assim, a gente não esperava, mais de 200 e poucas pessoas manifestaram interesse em apadrinhar uma criança. Nós conseguimos capacitar mais de 70. Qual é a diferença que tem, já lhe cortando, aproveitando esse gancho aí, que é interessante esse ponto, qual é a diferença entre apadrinhar e adotar? É que o apadrinhamento, justamente como eu falei antes, é para quem não tem pretendentes no CUID, a criança que não tem perfil de família para ele. Certo. Então, o Fernando não quer adotar, mas quer apadrinhar. Só que também, aí muitas pessoas disseram, mas a gente está esperando também para apadrinhar, porque também para apadrinhar existe um processo. Certo. Essa criança não pode estar para adoção e essa criança não precisa estar destituída do poder familiar. Então, passa a ser padrinho dessa criança, acompanhar. E o que faz, por exemplo, se eu quiser apadrinhar, o que eu tenho que fazer? Visitar? Não, nós cuidar? temos uma capacitação, porque também o apadrinhamento é algo sério, não é, só vou pegar para fazer um lanche. Não, você vai acompanhar essa criança. Certo. Então, nós tivemos a capacitação em novembro, teríamos uma outra agora, mas em meio à pandemia nós tivemos que suspender. E aí, depois dessa capacitação, existe todo um processo também. Tem a visita técnica até apadrinhar uma criança. Hoje nós temos 2 crianças em apadrinhamento. Só que isso aí como no tom de brincadeira, né?
é uma pegadinha também para a pessoa se apaixonar pela criança e depois querer adotar, né? Não, se acontecer isso, daí vai pegar. cada caso vai ser discutido. Quem tem sentimento passa para esse lado. Mas assim, não é realmente essa a intenção. Essa Sei. intenção não é trazer esse compromisso, não, você vai ter que adotar depois. Não. Pode você levar vai final de apadrinhar. semana para casa? Isso, aí vai ter no mínimo de 15 dias, tem que acompanhar na escola, tem que ser um padrinho. Como Sei. a gente teve padrinho quando era criança, né? Aham. Que tem que ter vínculo. Aí a gente cria vínculo com essa criança, com esse adolescente e passa a ser o padrinho. Pode sair para viagem, com autorização judicial. Então, tem todas essas questões. Para quê? Para que essa criança também tenha vínculo familiar, né, de alguma forma. E que não fique só na instituição. Perfeito. Agora, tudo isso muito bonito, o grupo trabalhando, os voluntários trabalhando, as crianças lá dentro, tudo muito cheirosa, tudo muito bonito, tudo muito limpo. Quem é que paga tudo isso? É verdade, quem é que paga? O nosso maior desafio é manter as portas abertas. Vocês tiram do bolso? Porque embora nós O sejamos... governo ajuda? Embora nós sejamos uma ONG, a gente presta todas as contas como se fosse uma empresa. Só que nós não temos um produto para sustentabilidade. Sim. As suas empresas têm, né? A nossa não. Nós dependemos de doações 24 horas por dia. E como é que faz as pessoas que queiram ajudar? E, aliás, eu já vou pedir para você, já que você aí tem uma folguinha do dinheiro, você tem uma possibilidade de ajudar, e quando você tira, mesmo não sobrando, tirando alguma coisa, você pode ter certeza que você está guardando um lugarzinho lá em cima. Alguém está ali observando e você está praticando o amor. E praticar o amor é uma coisa que dá um retorno extraordinário. Procure essas instituições e faça suas doações. Faça a sua parte. Vamos ajudar alguém. Nunca é demais fazer alguma coisa. Então, eu queria convidar a todos. E aí, liga para onde? Se eu quiser ajudar. Vou ajudar. Quero ajudar hoje quem? O nosso maior Eu, porque conheço a Sheila. Ligo para a Sheila. E quem não Hoje conhece? o nosso maior desafio realmente é a questão da folha de pagamento, porque nós temos 10 funcionários regidos Olha pela só. CLT, né? Férias, 13º, funcionário atestado, tudo isso funciona como uma empresa. Só que a gente não tem um produto. Então, o nosso maior desafio financeiro. Eu te falo que comida é mais fácil. Alimento não perecível não falta. Mas nós não recebemos doação. É raro a gente receber doação de carne, a não ser que tenha uma voluntária que doa, né, mensalmente, mas pessoas não doam carne, não doam peixe. Peixe, nós estamos numa cidade litorânea e nós não recebemos doação de peixe. Para não dizer, depois que eu falei, eu acho que uns dias atrás, essa semana um ligou e disse, eu vou mandar anchova para vocês. Ué. Mas peixe é algo que ninguém doa. Será que com essa safra de tainha Agora não vai chegar agora para Vou congelar dizer- um pouco, para deixar bastante congelado? Aí é uma coisa que a gente não ganha. O que a gente vê, tá? A gente entende que o Brasil viveu um momento de corrupção muito forte. As pessoas têm muita resistência em doar. Eu tenho até levado aos espaços que doar não é doar o que a gente quer doar. É doar o que precisa ser doado. Certo. Né? E se alguém tiver, mas eu tenho dúvida, a gente abre, é super transparente. Certo. Porque hoje o nosso custo é em torno de 35 mil, pode chegar a 40 mil quando tem 13º, enfim, mês. E a gente depende, ligar para um, ligar para outro. Quando chega agora a época de pagamento, a gente liga para todos os amigos. Ó, Olha. por favor, aí depositam na conta e a gente vai transformando pouco em suficiente para dar conta do mês. E eu digo assim, cada dia um dia, né? Cada dia é um dia. A gente não pode pensar muito no amanhã, porque realmente senão a gente não consegue lutar por essas crianças e a gente precisa lutar por elas. E existe um custo, sim. Existe a água, luz, telefone, gasolina, né? E esse período de pandemia foi muito desafiante, porque as nossas despesas aumentaram 20% e as nossas doações, em comparação ao mesmo período do ano passado, caíram 40%. Né? Fruto de tudo que a gente está vivendo. Sim. Mas eu digo assim, se o Fernando fizer um pouquinho, a Sheila fizer um pouquinho, a Maria fizer um pouquinho, Certo. a gente consegue, né? A gente consegue. Tá, e aí, a senhora não respondeu ainda. E fala com quem? Como eu começo a fazer isso? Não, pode entrar em contato com as nossas redes sociais, nós respondemos diariamente. No nosso site tem a conta bancária, né, para fazer depósitos. Se alguém quiser fazer depósito e precisar de recibo, a gente emite. Nós temos um projeto também pelo Fundo da Infância e Adolescência, que é um projeto do apadrinhamento afetivo. Então, você que tem empresa com lucro real e quiser deduzir o imposto de renda, pode fazer isso, pode nos procurar. Certo. Então, não vai ter ônus nenhum. A única diferença é que não vai para o governo e vai destinar esse projeto. Perfeito. Porque também para projeto do Fundo da Infância e Adolescência existe uma parte muito burocrática. Até um projeto ser aprovado para ir para o Fundo da Infância e Adolescência, ele passa por várias comissões e nós temos um projeto aprovado pelo FIA também. O que nos mantém também são os editais. O ano passado nós fomos contemplados com o primeiro edital do movimento bem maior, fomos contemplados aí, nos deu uma segurança de 6 meses de folha. Concorremos com 2.076 instituições do Brasil inteiro.
Ficamos entre as 100, das 100 escolheram 50, que foram para voto popular, e das 50 nós ficamos em 9º lugar, Olha em nível só. de Brasil. Então, nosso trabalho é muito sério, é tudo dentro da lei, é tudo com muita transparência. Nós trabalhamos com o Judiciário e com o Ministério Público, então o nosso trabalho é de parceria, né? Então, é um trabalho muito lindo, assim. Tá, e agora qual é o site? A senhora pode falar o site, mas algumas pessoas que estão nos assistindo agora, eu queria convidar a você que é empresário, você que tem um coração maravilhoso, você que gosta de ajudar as pessoas, eu preciso de um telefone para ligar para as pessoas ligarem. Porque assim, vou ter que ir na tenda do computador, vou ter Sim. que ir ligar, me dá o telefone que eu quero ligar Nosso agora. telefone Qual é? 48-3371-0313. O nosso e-mail é casadeacolhimentosementeviva@gmail.com. Os nossos dados bancários você pode acessar nas nossas redes sociais e no site, Perfeito. né? E a gente está aí para E o abrir site, a casa. qual é? casalarsementeviva.com.br. A nossa casa fica no bairro Ingleses, é um terreno maravilhoso, cedido por uma promotora de justiça aposentada e seu esposo, que são parceiros há 9 anos, eles não nos cobram aluguel, é um espaço maravilhoso, conceito de casa mesmo, é a casa das crianças. A partir do momento que elas entram lá, elas têm o quartinho delas, elas têm as roupas delas, elas têm os brinquedos delas, elas têm a sua individualidade respeitada. Lá não é, a que veio aqui é um depósito, não. Lá cada criança é aquela criança. A Maria é Maria, a Joana é Joana, a Júlia é a Júlia, né? Estou dando nomes fictícios aqui, que não são crianças que estão adotadas porque nós temos que preservar a identidade, mas cada criança lá, ela vai ter a sua história ressignificada por nós. Cada criança lá, nós vemos no futuro um potencial. Pode ser que nós estamos com uma criança lá que um dia descubra a cura do câncer. Perfeito. Nós podemos estar com uma criança lá que seja um missionário que vá desbravar o mundo. Nós podemos ter crianças lá que vai tratar eu e você no futuro, Perfeito. num caso de saúde. Nós cremos que nós podemos mudar a vida dessas crianças. Ô Sheila, tem uma frase que eu gosto muito, que diz que ninguém se apaixona por aquilo que não conhece. Né? Verdade. Você tem que ver uma pessoa para se apaixonar por ela. Você tem que ver um carro para se apaixonar por ele. Você tem uma casa para se apaixonar por ela. E eu gostaria de convidar as pessoas, e vou fazer isso, quero ir lá no local para ver o ambiente, porque ali as pessoas podem se comprometer, podem querer ajudar, porque viram que até Exatamente. então a gente cria tudo, uma imagem na cabeça das pessoas. Se eu quiser ir visitar, onde é o local? Primeiro tem que agendar, né? Certo. Nós temos todos os No telefone, protocolo 3371. judicial. Isso, 33710313. Não pode chegar lá e visitar, porque na sua Certo. casa também eu não vou sem avisar, Perfeito. né? Mas doações sim, doações a gente recebe no portão. Com esse período de pandemia, nós não podemos receber visitas, porque estamos em processo de isolamento. Mas dentro da pode programação, agendado. Pode E onde é fazer que uma fica atividade. mesmo? É na Servidão Leonardo da Vinci, no bairro Inglês, Sítio de Baixo. Perfeito. E sim, recebemos visita. Se quiser desempenhar um trabalho voluntário também, às vezes você não tem dinheiro para ajudar, mas você tem trabalho, você é um eletricista, Lindo. você é um pedreiro, você é um jardineiro. Todos nós podemos fazer diferença na vida das crianças, não é só pelo valor, por recursos financeiros. A nossa mão de obra custa também, né? Perfeito. Passando para o outro lado da religiosidade, a senhora é uma mulher com muita fé. A senhora Sim. faz parte de uma igreja, Palavra Viva, do nosso amigo Flori, já cumprimentei, já mandei um abraço, renovo, porque gosto dele, é gente fina. A senhora tem um grupo chamado Só por Elas. Não é que eu tenho grupo, existe um movimento na Pode falar Palavra sobre esse Viva, grupo? que é um movimento de mulheres só para elas, liderado pela esposa do Bispo Flori, que é a Bispa Suzy, que faz encontros uma vez por mês com mulheres para engajá-las, né? Eu não gosto muito da palavra empoderar a mulher, né? Mas assim, empoderar a mulher no Mas sentido... hoje está na moda tá essa na palavra? moda. Tá. Mas para que essa mulher cristã, né, nós todas ali somos cristãs, possa fazer diferença na sociedade. Então, a Bispa Suzy, né, e o Bispo Flori são os líderes desse movimento, a Bispa Suzy está à frente e eu também faço parte, né. É um movimento muito lindo, acontece uma vez por mês, agora com a pandemia, né, foi suspenso, embora estão sendo feito regionalmente, mas nós já chegamos a reunir mais de 800 mulheres numa terça-feira à noite. Então, é sempre na terceira terça-feira do mês. Existe uma equipe muito comprometida de voluntárias, mulheres muito engajadas,
e que fazem um trabalho maravilhoso. Por quê? Porque a gente desenvolve aí a fé, né? E a parte espiritual, porque eu digo sempre, nós somos corpo, alma e espírito. O corpo se alimenta, a alma se alimenta e o espírito, você se alimenta de quê? Né? A nossa igreja nasceu aqui, né? É o Bispo Flori que iniciou a igreja, eu faço parte dessa igreja há 22 anos. A senhora sabe que o Flori tinha salão de beleza. Sim, Cortei muito conheci cabelo. Eu acho que naquela eu acho que ele fez certo em ir pro lado da religiosidade porque cortava cabelo mal. Cortava mal. Ele vai ficar bravo contigo. Cortava mal. Porque ele é detalhista. Se cortava ele vê mal. um fio, ainda hoje ele diz que teu cabelo não tá bem Eu, cortado. Fernando de Souza, o Gilberto Luz, tudo frequentávamos ali, saíamos de lá mais feio do que entrava. Não, e o Bispo Flori... Isso é brincadeira, eu faço, só brinco com as pessoas que eu gosto. O Bispo Flori é uma pessoa incrível, Eu né? vou- E realmente, assim, ele tem um espírito de liderança verdade. muito bom. Eu vou falar uma frase aqui, para ver se a senhora lembra dessa frase. Tia, quando eu... E me emociono isso aqui. Tia, quando eu sair daqui, eu só vou levar o amor de vocês. Quem que falou Ixi. essa frase? Uma criança, uma das primeiras crianças que foram adotadas na Casa Lar, e a gente perguntou o que ela levaria. E ela disse, tia, eu vou levar o amor de vocês. E isso não tem preço, né? Para quem desempenha um trabalho voluntário, que nem eu que acordo às vezes cedo, vou dormir tarde, pensando nessas crianças, é o maior pagamento do mundo. E não é só ela, sabe? Nesses dias uma adolescente que foi uma das primeiras acolhidas, né? Uma das primeiras crianças acolhidas, ela disse, tia, eu quero visitar a casa, tu podes me levar? Aí eu marquei encontro com ela e levei. E hoje ela já é mãe, a Jennifer. E quando ela chegou no portão e eu fui abrir o portão da Casa Lar com o controle, ela disse assim, ai tia, que saudades da minha casa. Olha Aí eu só. olhei para ela, a gente começou a chorar junto, porque essa lembrança que eles têm que levar de um acolhimento, não é um lugar que foi lá, ai, me levaram lá, a polícia me levou, que às vezes é busca e apreensão. Não, nós temos que criar memórias ali nesse ambiente que elas vão dizer como foi bom passar pela Casa Lar Semente Viva, como as tias fazem parte da minha história. Então, são vários casos. Assim, a gente tem muito vínculo com crianças que foram adotadas. Semana passada, um menino também que foi adotado postou no Instagram, tia, que saudades de você, eu nunca vou esquecer o que você fez por mim. Então, mudar, o que nem o meu marido sempre fala, né, que é o meu maior apoiador, você saber que pode mudar o rumo do rio de alguma pessoa, imagina o que significado gratificante. tem isso, né? Porque eu sempre digo, eu estou aqui, mas eu tenho o meu marido que me dá todo o apoio, né? Ele que banca, ele que... Você sabe, eu fui uma jornalista muito bem sucedida, graças a Deus, né? E sempre ganhei muito bem. E quando a gente optou por fazer esse projeto de vida, ele disse, vai, o teu sonho é meu. E eu só estou aqui e hoje posso fazer um trabalho voluntário porque ele dá amparo. Não que a gente seja pessoa rica, não. Nós temos o básico, mas nós fizemos uma opção de vida de dizer assim, ó, por que a gente reclama tanto e não faz nada? Eu gosto de uma frase de Freud que diz, qual a sua responsabilidade na desordem da qual você se queixa? Então, eu estou reclamando aqui do Brasil, eu estou reclamando do mundo, mas o que eu estou fazendo para mudar isso? Perfeito. Então, o meu marido hoje é meu maior apoiador, assim, é ele que enxuga minhas lágrimas, é ele que acolhe meus sorrisos. Ontem mesmo eu vim contando uma história de uma criança lá, ontem vivenciada na Casa Lar, e a gente chorou juntos, na hora que eu cheguei, 10 horas da noite, a gente chorou juntos na mesa, porque eu digo assim, ó, vamos parar de reclamar. Sim, nós estamos no meio de uma pandemia, né, Fernando, que tudo está desproporcional. Mas o que eu posso fazer para mudar a realidade de quem está à minha volta? O que eu posso fazer para contribuir com uma sociedade melhor? Eu posso fazer a minha parte, né? E se cada um fizer a sua parte, com certeza a gente vai conseguir aí alcançar muito mais resultado. Os pais envolvidos em drogas é uma fonte de criar problema para as crianças? Muito. Muita drogadição, muita negligência, vínculos fragilizados, famílias que têm 7, 8 filhos. É uma questão social muito desafiante, né? E a gente está aí para tentar mudar, pelo menos trazer essas crianças para perto da gente e não deixar que ela reproduza o que viveu. Eu vou contar uma história aqui de uma criança, um dos primeiros acolhidos, que ele tinha 5 aninhos. Ele não sabia ler, não sabia escrever, mas mal sabia falar. Mas ele sabia todas as cédulas de dinheiro. Tia, essa aqui é garopa, essa aqui é onça. Olha só. Sabe por quê? Porque com 5 anos ele era usado pelo tráfico de drogas, como mula. Ele levava e trazia. E ele dizia, tia, quando eu quero ser traficante. Traficante tem a melhor esposa, todo mundo respeita, tem o melhor carro. Por quê? Porque o referencial dessa criança era quem? O traficante. Perfeitamente. Então, assim, nós temos que mudar a realidade dessas crianças e mostrar para elas que, às vezes, o meio em que elas vivem não precisa ser reproduzido. Porque nós temos hoje crianças em situações e áreas muito vulneráveis em que realmente o tráfico impera.
né? Então, o que a gente pode fazer para mudar? Políticas públicas. Né? Nós precisamos realmente fazer o que a lei diz, criança prioridade absoluta. É lei. Só que hoje as autoridades não olham para as crianças com os olhos que deveriam, porque criança não vota, né? Perfeito. Então, o que precisa ser feito? Sempre me pergunto, políticas públicas, educação, esporte, saúde, porque essa criança, se ela nascer saudável, nós vamos ter um adulto saudável. Agora, se essa criança estiver numa areia movida, no meio do tráfico, em que o traficante é o referencial dela, a gente não vai conseguir resgatar essa criança. Perfeito. Nós tivemos o caso, eu escrevi até Perdão Pedrinho, de um menino agora que chegou com a gente antes da pandemia, com 14 anos, e que durante 14 anos ele foi acolhido e ninguém deu jeito. Eu falei, você chegou muito tarde para nós. Porque aí já tinha vivência de droga, Perfeito. já tinha vivência de rua, e eu dizia, nossa, a gente fez horas e horas de conversa com ele, olha, tudo que você quiser a gente vai te dar. A rua foi mais forte. Perfeito. Como que você vai competir com o tráfico? Perfeito. É uma competência, é uma concorrência desleal. Né? Então, nós precisamos sim investir em políticas públicas para a infância. Olha, hoje nós estamos tendo uma satisfação enorme falar sobre este assunto, um assunto sério, um assunto que tem que ser encarado de frente, porque, como a Sheila falou, o tráfico está aí de braços abertos, esperando as crianças. Mas nós estamos também vivendo o momento do coronavírus. O coronavírus tem uma consequência muito grande, é um problema seríssimo, está devastando um monte de famílias. E eu vou perguntar para a Sheila no próximo bloco o que o coronavírus está atrapalhando a convivência das crianças adotadas. Você sabia que o coronavírus está criando problema para isso também? Nós voltamos em seguida debatendo esse assunto, coronavírus versus crianças adotadas. Para momentos que representam tudo na vida, flores é o melhor presente. Ziflores. Se você está precisando fazer o emplacamento do seu veículo 0 km, a transferência ou o seu licenciamento anual, procure o despachante da sua cidade para realizar no seu próprio escritório a emissão e a atualização desses documentos. E uma novidade, você ainda pode parcelar seus débitos em até 12 vezes no seu cartão de crédito. Evite filas e ganhe tempo. Procure um despachante mais próximo de você. Bom. Olá, estamos de volta para mais um bloco do programa Frente a Frente com Fernando Damasio, hoje recebendo a nossa amiga radialista, jornalista Sheila, que faz um trabalho sobre adoção, nos dando uma verdadeira aula, um assunto que eu tenho certeza que vai repicar em todos os lugares, em todas as redes sociais. Sheila, com relação ao coronavírus, as pessoas que fazem o trabalho de visita, essas pessoas se afastaram por determinação e orientação médica, e a criança que lá atrás ela foi abandonada, não recebendo a visita desse protetor, desta pessoa, do cuidador, ela não se sente abandonada pela segunda vez? Tem toda essa questão que a pandemia mexeu com a vida de todo mundo, né? E com as crianças, por exemplo, que estão acolhidas e que tinham visita da família, nós não temos nenhum caso. Nesse período, não tivemos nenhum caso. Mas os outros acolhimentos trabalharam por videoconferência, conseguiram administrar, mas é um desafio. Mas assim, tudo, a criança, ela entende muito mais que nós adultos. Se é bem elucidado, se a comunicação com essa criança funciona bem, ela vai entender esse processo. Quanto às famílias adotivas, né, nesse período que daí todo mundo ficou junto na mesma casa, obviamente os desafios se tornaram maiores. Nós temos uma criança que foi adotada também antes da pandemia e nesse período, claro, mudou a rotina da família e tiveram desafios. Mas nós sempre continuamos dando apoio a essa família, dando apoio a essa criança. A equipe forense do judiciário também, nesses casos, é acionada. Então, todo mundo trabalha em conjunto para que seja um sucesso essa adoção. Eu digo assim, ó,
nós também tivemos desafio na sua casa, na minha casa, todo mundo em casa. Então, isso foi inerente, né, ao processo. Mas sim, essa criança, para não ter essa percepção de mais um abandono, tem que ser muito trabalhada. Por isso que existe a equipe técnica, existe a psicóloga, assistente social. Nós trabalhamos muito a criança lá como sujeito, como autora de sua própria história, protagonista da sua própria história. Então, a gente é muito claro em tudo que a gente faz. A gente não mente para a criança. O processo dela, a gente, da linguagem dela, didaticamente, a gente diz, ó, o teu processo está assim. Porque é a vida dela, ela tem direito de saber. A gente trata as crianças muitas vezes, é uma criança. Eu lembro quando meu filho era pequeno, a gente ia num restaurante e o garçom dava o cardápio para mim, para o meu marido, e meu filho já tinha 7 anos, já lia, e não dava para ele. Aí eu sempre dizia, ele está aqui, ele é também uma pessoa. Então a gente tem que olhar a criança com os olhos de cidadão, é uma pessoa que está aí, não é um sujeito que é uma criança. Né? Então, realmente, os desafios foram maiores, mas acho que foram bem contornados. Perfeito. Sheila, porque assim, uma criança que está lá, embora tendo a equipe técnica dando todo esse apoio nesse período agora, ele também criou um vínculo com aquela pessoa que semanalmente... Sim. E a fuga da imagem da pessoa, porque ele se programa, essas crianças são inteligentíssimas, muito, né? Muito. Hoje em dia, tu vê que eu tenho um neto de 1 ano e 8 meses, pega o telefone e já começa com os 2 dedinhos, né? O celular com os 2 dedinhos. Já nasce, e né? já diz, arô, vovô, quer dizer, já sabe que Conectado. Nós, na nossa época, com 18 anos, nós não sabíamos nem ligar naquele de fazer a rosca ainda no negócio, né? Então a coisa mudou muito. Essa frustração está sendo trabalhada para não deixar esse vazio da ausência da pessoa que ele espera? Sim, é todo um trabalho multidisciplinar, né? Essas crianças não são tratadas ao léu. Existem estudos, a gente trabalha a equipe. Por quê? Porque no momento que ela sai da casa, por exemplo, nós temos um protocolo. Quando a criança vai para adoção, a gente faz uma festa de despedida. Eu faço um portfólio, que é o livro da criança, com todas as vivências, fotos, porque a história dela começou ali, ela não tem registro antes. E daí nós fizemos o lançamento desse livro, com autógrafo de todos que participaram da equipe. A gente faz o lançamento, a gente faz a festa e orienta que essa família, quando vem buscar essa criança no último dia, né, ela faça o mesmo em casa, ela faça uma festa. Então ela fecha o ciclo aqui e abre o ciclo lá. Beleza. Né? Então tem toda uma didática, tem toda uma dinâmica. E sim, a gente mantém vínculos geralmente com essas crianças. Quando elas querem, tanto ontem, ai tia, tô com saudades. Então eles, aí a família permitir, claro, né? Eles têm vínculo porque nós passamos a fazer parte da vida delas como família por um tempo, Que né? beleza. Então é bem tranquilo. Então é por isso que eu convido você a procurar conhecer mais tudo isso, né? O telefone 337100 0313. 0313 33710313, você faz a sua programação, combina a sua visita para aquela frase que eu falei, ninguém se apaixona por aquilo que não conhece. Verdade. Por isso eu gostaria de convidar você a prestar atenção, porque você pode fazer parte da vida de uma pessoa, você pode mudar, como disse a Sheila, o curso do rio. Como diz o ditado, nós podemos não modificar o começo, mas podemos preparar um belo fim para essas pessoas, ok? É verdade. Olha, nós estamos aqui tendo uma satisfação muito grande, parabenizar pela Sheila pelo seu trabalho, colocar tanto a Rádio Mais Alegria no programa O Povo no Rádio, como o Jornal Bom Dia, como o programa Frente a Frente com Fernando Damasio, para que ela retorne aqui quantas vezes quiser. Se ela quiser um anúncio, um aviso, um pedido, nós vamos colocar tudo à disposição do grupo e também de outros grupos que fazem o mesmo trabalho. Ótimo. Mas agora nós vamos fazer uma coisa aqui, nós vamos partir um pouquinho para a vida pessoal da nossa entrevistada. Oh, meu Deus. Isso não estava no Nós script. vamos deixar agora a Sheila comentar alguma coisa e nós vamos pedir que uma foto, coloca uma foto para ela comentar o que esse grupo. Eu ia mesmo falar. Essa equipe maravilhosa. A nossa equipe é 10. Eu digo assim que todos estão ali não pelo dinheiro, até porque a gente não pode pagá-los como eles merecem, mas estão aí por uma causa. Então essa foto estão todas as pessoas que fazem da Casa Lar o sucesso que é hoje. Eu, às vezes, estou na comissão de frente porque eu apareço, mas eu não sou ninguém sem eles. Perfeito. E eu só estou sendo a voz deles que estão sendo a voz das crianças. Então essa equipe é maravilhosa. Eu, nossa, agradeço a Deus por cada um deles, assim. Esse que está na ponta, o mais baixinho, é o presidente da instituição da CAGE, é o Ademar, ele é pastor da Igreja
igreja também de forma voluntária, há 9 anos ele coordena. E assim, esse que está abaixado, ele é o Davi, é um dos nossos voluntários mais antigos, ele limpa, ele cata lixo, ele corta a árvore. E o seu Davi, a gente conhece lá, ele era um policial aposentado e é um dos voluntários mais atuantes. Então essa equipe é 10. Beleza, vamos ver uma outra foto aí que a gente preparou para a Sheila comentar? Oi? Esse é o maridão que dá todo o apoio. Esse é o meu porto seguro, nós estamos juntos há 26 anos, é ele que me apoia, é ele que enxuga as minhas lágrimas, é ele que acolhe os meus sorrisos e eu sempre digo, né, quando eu chego em casa eu digo, obrigada amor por me proporcionar fazer esse trabalho. Então ele é... Mas a senhora pode dizer para ele uma declaração de amor? Meu Deus, ele vai amar, né? É dica. Ai, meu amor, te amo muito e obrigada por ser esse parceiro. E, como eu sempre digo, você é uma das pessoas mais generosas que eu conheci na vida. O coração dele é demais. Te amo. Hoje o jantar vai ser romântico. Agora nós temos umas pessoas que resolveram não mandar foto, mas mandar alguma coisa falando para a Sheila. Vamos ver um vídeo que nós temos aí que chegou para a Sheila? Grande Fernando Damasio, meu querido amigo. Cara, que bom, cara, que grata satisfação tu estás me dando de falar de uma pessoa tão especial, tão iluminada como a nossa querida Sheila. A Sheila Damasio eu conheci na época em que nós fazíamos o programa do César Souza. Ela sempre nos tratava tão bem, com tanto carinho, tanto respeito, com aquele sorriso que sempre iluminava toda a produção. Eu já gostava muito dela naquela época. Hoje, Damasio, assistindo mesmo de longe o maravilhoso trabalho assistencial que ela está fazendo com as crianças, tão carentes de amor, de proteção, de atenção, o sentimento que eu tenho hoje é o sentimento de orgulho. Orgulho de conviver com uma pessoa, de ter conhecido uma pessoa tão especial e tão maravilhosa como a nossa querida Sheila. Sheila, querida, um beijo no teu coração e muito obrigado por nos ensinar o que é verdadeiramente amar o próximo. Fica com Deus. Tchau. Ai, fiquei emocionada, Lídio. Beijo, querido. Eu era braba na TV, né? Mas eu tinha meu lado bom. Agora tem mais uma pessoa aí que também trouxe mais um vídeo para nós aí, que ela vai ter uma surpresa grande. Vamos ver quem é a pessoa que deixou um recado para Sheila? Bom dia, Sheila, minha amiga. Eu tenho o prazer de falar de você com muito orgulho da Palavra Viva. Porque você me reconheceu depois de tantos anos, quando meu neto já tinha... Eu frequentava a igreja quando meu neto tinha 15, 16 anos. Depois, o meu neto completou maioridade, eu ia com o meu neto. E um belo dia eu cheguei na igreja, você veio a mim perguntando se eu não era avó do Rafael. Aquilo me encheu muito o coração, porque você é uma pessoa muito especial, Sheila. Você é muito amada de Deus, de Jesus Cristo. É muito amada por todos, Sheila. Então, para mim foi um prazer em saber que o meu sobrinho foi lhe entrevistar. Dou os parabéns. Fiquei encantada em saber o seu trabalho, que eu não conhecia. E mais uma vez, os meus parabéns e um abraço, Sheila. Meu Deus, a Dona Norma é tua tia. Dona Norma, hoje eu acordei e falei, eu tenho que ligar para a Dona Norma, porque ontem ela teve uma consulta, eu fui fazer visita semana passada, uma pessoa formidável. Pô, que surpresa, amei! Disse que tem uma surpresa. A Norma, como nós chamamos a Dona Lola, Dona Lola. Ela é tia legítima da minha esposa, né? As duas mães e irmãs, e então ela me considera como um filho, até porque todo o histórico do filho dela, dos crianças, sempre foi assim. E ela sai da casa dela, só dorme na minha casa. E aí é aquele negócio todo. Aí vai lá, ela parou de tomar uma cervejinha, que gostava de dar uma entortadinha, sabe? Gostava de dar uma entortadinha. Então eu quero também agradecer ao Lídio. Mas, Sheila, essa no final foi a homenagem que nós não poderíamos deixar de fazer com que as pessoas realmente lá fora tem a consciência do teu trabalho e reconhece o teu trabalho. E nós aqui em público só podemos fazer uma coisa, dizer para você muito obrigado por você, como disse o Lídio, mostrar que realmente as pessoas podem se amar. E esta é a prática de amar o próximo, ensinado pelo Papai do Céu Todo-Poderoso.
Eu quero te agradecer, quero deixar agora os últimos minutos para que tu mande uma mensagem a todas as pessoas que adotaram, que vão adotar, que estão pensando, uma mensagem de fé, uma mensagem de alegria nesse meio do coronavírus. Você que é uma pessoa que tem uma espiritualidade muito grande, uma fé muito grande, e nós estamos precisando muito disso hoje. Então você pode mandar uma mensagem ao pessoal. Ai, fiquei emocionada com Lídia e a Dona Norma. Eu não esperava, é uma pessoa que eu tenho muito carinho da nossa igreja, uma mulher fantástica. Dona Norma, que Deus te abençoe muito. Quero agradecer essa oportunidade, que presente de Deus estar aqui. Quero dizer para você que pretende adotar, que tem todos os nossos canais, pode contar com a gente para esclarecer as dúvidas. E se tiver mais dúvidas, a gente vai buscar juntos as respostas que a gente não tiver. E que sim, a adoção é um ato de amor, a adoção não tem cor, a adoção não tem idade. E você que está em casa passando nesse momento também, que nem o próprio Fernando falou, eu sou uma mulher de fé. Eu acordo todos os dias e digo, Deus, obrigada por mais esse dia. Mais um dia, menos um dia. E tem um versículo que eu gosto muito que diz, não andeis ansiosos por coisa alguma. Nesse momento de ansiedade, entregue as suas ansiedades para o alto, porque Deus sempre estará no controle de tudo, independente de qualquer situação. Fernando, muito obrigada. Obrigada pela tua equipe, obrigada por esse espaço e também conte sempre comigo. Ok, e assim nós vamos encerrando o nosso programa desta quinta-feira, hoje falando sobre esse tema maravilhoso, apaixonante, que você deve abraçar essa causa, prometendo que na próxima quinta-feira nós estaremos aqui mais uma vez com você, com seu apoio, com sua alegria, desejando que você hoje à noite, quinta-feira, tenha uma noite maravilhosa, que seja o anúncio de uma sexta-feira melhor ainda e que seja, como eu digo, o prelúdio do final de semana maravilhoso. Aproveite bem em família. Um abraço, até quinta-feira que vem. Tchau. Cotovelo.